Alexandre Alemão acaba de ser anunciado no Internacional. O atacante chega do Avaí por 23 anos, chegando em definitivo com contrato até o final de 2023. Vou te falar mais detalhes sobre essa possível chegada e já emendar com o assunto da Sul-Americana, porque saiu hoje, a Conmebol anunciou os potes da Sul-Americana, e que pote que o Inter tá e quais as possibilidades do Inter pegar um time possível ou até confrontos complicados na fase de grupos. Vamos falar também sobre 3 negociações, sendo uma do zagueiro Gustavo Henrique do Flamengo, que foi noticiado ontem o interesse por parte do Internacional. Vamos falar também sobre o meia Alan Patrick e finalizar falando sobre João Pégulo, meio campista que deve retornar para o Internacional. Então são basicamente todas essas informações que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Fala colorados, uma boa tarde aqui para quem tá chegando aqui no vídeo de hoje. Então vamos atualizar aqui com as principais informações do Internacional. Eu já começo abrindo com algumas informações, só antes eu te peço para fazer aquela ajuda que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Quer deixar o teu like, que ajuda demais esse vídeo, te inscrever no canal se tu não é inscrito. Vamos tentar bater 15 mil colorados até o final do mês, estamos quase batendo essa meta. Eu conto com a tua ajuda e se tu quer receber mais informações do Inter, não esquece de ir aqui na descrição ou no botão que aparece aí embaixo na tela e virar membro desse canal por apenas R$ 4,99 por mês. Tu vira membro do canal e lá tu tem informações exclusivas, informações antecipadas, bastidores do Inter, entre outras coisas muito interessantes do nosso Colorado, tá bom? Mas abrindo aqui com algumas informações. Primeiro falando sobre o atacante Alexandre Alemão, que há poucas horas atrás, cerca de 2 horas atrás, quando eu estava gravando esse vídeo, foi anunciado como novo reforço. Inclusive no canal do Internacional já tem até entrevista do Alexandre Alemão. A tendência é que na próxima semana ele conceda uma entrevista coletiva. E o Alemão ele chega em definitivo até o contrato até final de 2023. Ele deu uma informação importante, que a família dele era toda colorada. Ele é aqui da região aqui do Rio Grande do Sul, então ele já conhece muito bem o Internacional. Inclusive jogou com o Inter contra o Novo Hamburgo no último jogo do estádio Beira-Rio. Então é um jogador que já conhece basicamente a aldeia. E ele chega, entre aspas, de graça para o Internacional. A única coisa que o Inter vai ter que ceder para o Avaí são jogadores por empréstimo. 3 jogadores estão sendo falados: o zagueiro Thiago Barbosa, o lateral direito Lucas Mazetti e o meio campista Lucas Ramos. Um desses 3 ou 2 desses 3 ou até 3 desses 3 devem ir por empréstimo, o Avaí pagando todos esses salários, eles só ficando lá por uma temporada e na próxima temporada eles voltam, já que 2 desses jogadores, que é o Mazetti e o Thiago Barbosa, estão fora dos planos do Internacional. Ambos os 2 jogadores não agradaram o técnico Alexandre Medina, sua comissão e também a direção do Internacional. Passando dessa para mais uma informação, eu quero te falar aqui sobre os potes da Sul-Americana. Nesse momento tá conferindo aí na tela os potes da Sul-Americana, onde o Inter está no pote do grupo 1, e aí tem outros grupos ali como o pote 2, o pote 3 e o pote 4. O sorteio é agora no próximo dia 25 de março. E o Inter vai descobrir qual será os seus outros 3 adversários no grupo A. Lembrando, o Inter só passa se ficar em primeiro do grupo. De 4 times que ficam no grupo, apenas o primeiro colocado passa. Então o Inter ali, contando ali o pote 2, por exemplo, tem o Defensa e Justiça, que é um time complicado. No pote 4 tem times como Cuiabá e Fluminense. No pote 3 tem times, por exemplo, como o Atlético Goianiense e também o Ceará. Então, nos 3 potes, obviamente, tem times muito fáceis em todos os potes, mas também tem alguns adversários complicados em outros potes. E o Inter pode pegar apenas um adversário do 2, um do 3 e um do 4. Ou seja, o Inter vai precisar dar uma sorte no sorteio para conseguir, digamos, passar de uma forma fácil na Sul-Americana, tá bom? Agora, passando o que a gente já falou agora sobre tudo isso, essas atualizações que eu tenho para falar para vocês, eu quero te falar agora do quesito de negociações do Internacional. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre as possibilidades de volta do Inter com o João Pégulo e o Léo Borges. Os 2 jogadores nesse momento estão no Porto de Portugal. Eles estão de empréstimo desde a metade da temporada passada, onde eles foram emprestados. O Porto pagou por cada jogador cerca de 500 mil euros apenas pelo empréstimo, e eles estão com passe fixado por lá. O Pégulo tem um passe fixado de 6 milhões de euros e o Léo Borges com 6 milhões por 4 milhões de euros, perdão. E os 2 ao todo dão 10 milhões de euros caso o Porto quiser ficar com os 2 jogadores.
Só que os dois jogadores não agradaram tanto lá em Portugal, e por isso o Porto não deve exercer a opção de compra. O Peglo até agradou um pouco mais que o Léo Borges, só que o Porto nesse momento ele vive uma crise financeira lá em Portugal, ou seja, todo o dinheiro que o Porto está gastando é minimamente contado, e eles não estão muito afim de investir nesse momento no Peglo, e por isso esses dois atletas devem voltar agora em julho para o Internacional. O Léo Borges e o Peglo devem voltar para os profissionais. O Peglo ainda está com 18 anos de idade e o Léo Borges já está com 21 anos. O Léo Borges é lateral esquerdo e o Peglo pode ser tanto meio amador como ponta pelo lado direito. E então eles são dois jogadores que podem agregar nesse time do Internacional, do Medina ou do outro treinador que esteja posteriormente lá em julho. E são dois jogadores que daqui a pouco, se voltarem a não agradar, devem ser reemprestados, mas entre aspas são dois reforços caseiros que o Internacional ganha, tá bom? Passando dessa para mais uma informação, quero falar agora do meio-campista Alan Patrick, ex-internacional, já jogou aqui em 2014, Flamengo. Deixa eu dar um contexto dessa negociação, tá? O Inter fez uma proposta para o Alan Patrick, uma proposta de empréstimo com opção de compra até o final da temporada, que o Shakhtar até assinou positivo. Existem outros clubes que estão interessados no Alan Patrick, como por exemplo o Inter Miami, que é dos Estados Unidos. O Santos, que era um dos clubes interessados, acabaram desistindo da contratação do Alan Patrick, que ficou uma situação um pouco mais fácil para o Internacional. Eu tentei contato com o empresário ainda na nossa live aqui de ontem à noite, tentei contato com o André Curi, acabei não obtendo sucesso. O André Curi nesse momento não fala nada sobre a negociação do Inter com o Alan Patrick. É um jogador que o Inter tá tentando porque ele tem aquelas características de meio armador, né? Seria aquele jogador meio armador que o Inter está precisando, né? O Inter precisa do meio armador e aí conseguiria, por exemplo, colocar o Tyson de ponta, que é algo muito importante para o Internacional, não só para a comissão do Medina, mas para qualquer comissão. O Inter estava sem seu D'Alessandro, sem o outro armador, e é um jogador que o Inter tá tentando. Após eu ter dado esse contexto agora de negociações para ti, eu quero falar sobre as novas informações que a gente tem, né? Alguns jornalistas dizem que já tem um certo encaminhamento do Inter com o Alan Patrick. Eu ainda vou ser um pouco conservador. Eu não recebi essa informação que o Alan Patrick já tem uma negociação encaminhada com o Internacional. Assim, é um jogador que o Inter tenta, né? A gente sabe que tem concorrentes. Todos os concorrentes de fora do Brasil são dos Estados Unidos, porque as duas janelas que estão abertas nesse momento se chama Brasil e Estados Unidos. Ou seja, qualquer clube que esteja interessado fora do Brasil é porque é dos Estados Unidos. O Alan Patrick não vai ficar no Shakhtar por N motivos que eu acho que todos já sabem, entre eles o motivo entre os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Mas é um jogador que ainda tá na pauta, ele segue negociando. Se eu conseguir novas informações, eu consigo trazer, mas nesse momento que eu posso antecipar. Existem jornalistas que já dizem que essa negociação tá muito bem encaminhada. Eu não sou um deles, mas o Inter segue negociando e nos últimos dias, principalmente depois da desistência do Santos, o Flamengo parece que desinteressou no atleta, o Inter começou a ganhar corpo nessa negociação. O empresário André Curi, ainda dias atrás, antes desse encaminhamento do Inter, ele já disse que não tinha nenhum clube com questões muito encaminhadas com o Alan Patrick. Ou seja, o Inter agora, nesses últimos 2 ou até no último dia, pode ter encaminhado bem essa contratação, tá bom? Passando dessa para mais uma, acho que a principal informação do vídeo, que é sobre o zagueiro Gustavo Henrique. Informação do jornalista Jorge Nicola é que o Gustavo Henrique foi e está sendo sondado pelo Internacional. O Inter tá atrás de zagueiros, todo mundo sabe que o Inter tá atrás de zagueiros, tá atrás do Vitão do Shakhtar, tá atrás do Caio Panteleão, do Krasnodar, de 26 anos, e agora tá atrás do Gustavo Henrique, que fez uma boa temporada no Santos, acabou sendo vendido pro Flamengo, não conseguiu jogar bem lá no Flamengo e não tá numa boa fase por lá. Só que agora, como o Pablo, zagueiro que o Flamengo trouxe, pra quem não sabe, o Pablo, aquele ex-zagueiro ex-Corinthians, veio pro Flamengo, só que tem um problema. O Pablo, né, no seu primeiro treino do Flamengo, ele teve uma lesão de ligamento no joelho. Ou seja, a contratação que o Flamengo tinha trazido há um dia atrás, agora já não vale de nada. E aí o Gustavo Henrique volta a ser plano do Flamengo. Por isso, eu acho que é um jogador que não vem. A não ser que o Flamengo contrate um outro zagueiro, tá bom? Então basicamente são essas informações, eu espero que tenham gostado. Deixa aquele teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, não esquece também de deixar o teu gostei. E lembrando, às 9h30 eu retorno aqui com a nossa live aqui no nosso canal no YouTube. Não esquece de ir aqui na descrição e conferir os nossos parceiros, a Invictus Esportivos. Se tu quer comprar camisetas do Inter por R$130 com frete grátis, parcelamento sem juros e personalização na tua camiseta, vai no segundo link da descrição. E também o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa. O Ativo Ultra é você na maior atividade, o melhor estimulante sexual desse momento para homens de todas as idades. Retorno agora às 9h30 com novas informações aqui do Internacional. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Valeu, falou e fui!